Nutrição esportiva. Boa noite, pessoal. 8 horas da noite. Hoje, domingo, 30 de maio de 2021. Seja todo mundo bem-vindo. Hoje a gente vai ter um papo muito legal com a Karine Lima. Ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e emagrecimento. Ela também é triatleta e maratonista. Hoje a conversa vai ser muito legal. Já vi aqui, Karine, a solicitação e aqui com a gente. Bem-vindo a todo mundo. Oi, Karine. Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer aqui, é uma honra para mim poder fazer live com você. Eu já te acompanho há bastante tempo aqui no Instagram. Você tem muito conteúdo legal. Quando eu salvar a live aqui, eu vou marcar seu Instagram para quem quiser conhecer. É uma honra para mim, viu? Rodrigo, primeiramente eu queria te agradecer. Obrigada pelo convite. É uma honra sempre estar compartilhando conhecimento, principalmente com pessoas novas, né? Nossa primeira live hoje. Estou lisonjeada e deixo o meu canal aberto para as pessoas que quiserem conhecer o meu trabalho, serão muito bem recebidos. Olha que legal. E daqui a pouco eu vou fixar aqui na tela, depois que eu fizer a primeira pergunta. É, Aí, para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre nutrição esportiva. E, Karine, quais que são os perigos em praticar atividade física sem uma alimentação correta? Então, Rodrigo, primeiramente, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Karine, eu sou nutricionista, clínica nutricionista esportiva em Balneário Camboriú. Trabalho com emagrecimento, sou triatleta amadora há mais de 15 anos já, faço provas de maratona, maratona aquática, provas de Ironman, provas de endurance e hoje atuo no consultório a nutrição esportiva voltada para atletas e a nutrição voltada para o emagrecimento. É perfeito. É, eu tava aqui, antes de você chegar, eu tinha apresentado, mas é ótimo, assim, você falar que aí complementa, é uma honra para mim, Karine. E, e aí, e falando na nutrição esportiva, né? Quais que são os perigos de não ter uma alimentação correta quando a gente vai fazer atividade física? Então, Rodrigo, hoje muitas pessoas buscam a prática da atividade física e o emagrecimento aliados, né, ao esporte, porém acontece muitas coisas erradas, né? As pessoas elas precisam entender que não é simplesmente chegar e iniciar um treino, iniciar uma dieta, porque no Google existem várias dietas, né? As pessoas associam diversos parâmetros alimentares e lembrando, gente, que dieta é algo muito específico, cada um tem a sua, cada corpo reage de uma maneira, então saber como se alimentar, ter um parâmetro nutricional dentro daquela atividade específica que ele precisa é fundamental. Então, o paciente ele precisa primeiro entender o que realmente o corpo dele precisa para aquela prática esportiva, seja ela uma maratona, né, uma corrida de curta distância, um triatlo, um Ironman, uma prova de maratona aquática, tanto para o emagrecimento que ele busca em determinado período de tempo. Então, saber se alimentar da forma correta é fundamental para que a gente tenha o resultado que a gente busca. Ah, total, né? É, e, e no seu trabalho, como que, de maneira geral, né? Lógico, como que monta um ciclo de treinamento na dieta de um atleta, assim? Então, Rodrigo, quando o paciente vem em busca de uma melhora na performance esportiva, nós dividimos em ciclos de treinamento essa alimentação que ele precisa, esse resultado que ele busca, a performance que ele deseja e até a parte do emagrecimento, que está muito ligada com a nutrição esportiva, certo? Então, nós trabalhamos com ciclos
de treinamento. Eu não faço a prescrição nenhuma de treinamento. Eu acho que aqui nós precisamos entender que cada profissional tem a sua capacidade de prescrição de atividade. Eu sou uma atleta e nutricionista, porém o meu trabalho é realizar a prescrição dietética que esse paciente ele busca, certo? Porém eu trabalho com técnicos, né, com personagens, com profissionais capacitados para isso. Então fica aqui o meu extremo respeito a esses profissionais que me ajudam a trabalhar dentro desse ciclo de treinamento. É onde nós entramos com a parte alimentar desse atleta. Então a gente divide esse treinamento, né, essa parte nutricional, essa periodização nutricional em ciclos, em macrociclo, que é o planejamento inicial dele. O que a pessoa busca? Onde ela quer chegar? Ela está com peso adequado para fazer uma prova? Ou ela está muito magra para competir? Então, a gente precisa ajustar uma série de fatores desse paciente no momento da prática esportiva, certo? Tirando isso, a gente entra em um conjunto chamado mesociclos, que são microciclos detalhados dentro desse mesociclo. Então, a gente subdivide esses ciclos. Qual que é a importância dessa parte? É fazer com que o paciente ele consiga ajustar a parte de suplementação, a parte alimentar. É uma parte em que nada pode estar errado. E se der errado, é o momento certo para a gente corrigir esse erro. É o momento que o paciente, a gente consegue ter uma correção, saber realmente se esse suplemento está sendo benéfico para ele, se essa alimentação está adequada, se ele não teve nenhum desconforto gástrico, se ele não teve dor de cabeça, náuseas. Então, é todo esse processo a gente trabalha é subdividido em ciclos. E a gente entra no treinamento específico, na parte específica, que é onde tudo que foi testado no mesociclo, ele parte daquele pressuposto que ele vai fazer uma prova boa, ele vai se sentir bem e ele vai ter um resultado que ele busca naquele determinado período de tempo de finalização de ciclo. É onde ele pode competir bem e ter um resultado bom. Ah, perfeito, Karine. Antes de continuar aqui, boa noite, Silvia, Edina, Rose, eu não entendi aqui direito. O Dagoberto falou super fã dessa amiga que a natação me deu. Pois é, né, Karine? Triatleta não é para qualquer um. Não, é uma situação bem complicada, é difícil. O triatlon, ele é um esporte difícil. O Dago é um super amigo aí. Nossa, quanta gente... Bruna, minha mãe, Rose, não consigo acompanhar aqui porque tem muita gente. O triatlon, ele é um esporte que demanda um desgaste físico. Eu estou num pós-operatório, eu estou há 90 dias que eu coloquei 2 próteses no quadril devido a uma série de esforço físico. Então, são muitos anos praticando esporte, mas já estou nadando, já voltei à prática esportiva. Atendo hoje no Instituto Trata de Joelho e Quadril, um instituto que me favoreceu, né, a ter uma melhora disso de forma muito mais rápida. Então, a gente tem todo um cuidado com o atleta em todas as partes, né? Na parte de fisioterapia, na parte nutricional, tudo que o atleta precisa para que ele tenha um rendimento físico, ele vai estar bem assessorado. Ah, com certeza. E mesmo você trabalhando com parceiros assim, eu acho que por você já ser atleta, triatleta, você tem um diferencial de saber o que o paciente vai passar. Você sabe na pele, né? Isso, Rodrigo. O que acontece, assim... geralmente as pessoas que chegam no consultório, elas tendem a explicar a parte esportiva que elas buscam, né? Então, como que eu me sinto numa maratona? Como que eu me sinto numa prova de longa distância? Então, colocar isso na parte prática é extremamente eficaz, porque eu consigo entender aquele atleta, eu consigo entender que ele está sofrendo, eu consigo entender o desgaste físico, o desgaste emocional, o triatlo, a maratona, essas provas de longa distância, sofremos sim um desgaste emocional. E tudo isso a gente consegue trabalhar com o paciente na consulta para amenizar sofrimento, a dor, toda essa parte mental que ele precisa para que ele tenha um bom desempenho, um ótimo desempenho esportivo. Ah, total, Karine. Oi, Natália, boa noite. Minha amiga está aqui. E durante as atividades físicas, né? Pode comer alguma coisa?
Então, sempre tem aquele questionamento. Todo mundo sabe que quem me acompanha aqui, às 5:30 da manhã eu tô na piscina, então eu acordo um Nossa, pouquinho cedo. A gente tem que madrugar cedo porque a vida não é esportiva, né? A vida é de trabalho, né, Rodrigo? Então a gente precisa trabalhar. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, então é uma rotina bem, bem apertada. E sempre vem o questionamento, né? Cá, eu posso treinar em jejum? Qual que é o benefício de eu treinar em jejum? Como que eu vou fazer essa refeição tão cedo, né? É o momento que a gente acorda sem fome, que não dá tempo, a gente geralmente está sempre atrasado. Treinar em jejum não é nenhum problema, certo? O jejum, ele pode não ser benéfico para a performance esportiva, certo, Rodrigo? Ele pode ser eficaz durante o emagrecimento em outros fatores, certo? Mas o fato de esse atleta, dessa pessoa que está iniciando uma atividade física, treinar em jejum, não é nenhum problema. O problema é a partir de treinar acima, né? Treinos intensos, treinos acima de 1 hora, que podem trazer algum prejuízo. Ele não vai ter um bom rendimento. Então, saber dosar, saber como se alimentar, até porque o que vai prevalecer nesse treinamento na parte matinal, na parte da manhã, vai ser o jantar dele. Então, 12 horas que antecedem o treinamento, ele vai estar utilizando aquele estoque alimentar daquele período. ah, perfeito, Karine. Olha que coincidência, eu ia perguntar agora sobre o jejum intermitente e a Natália, minha amiga, Perguntou. aqui na tela exatamente na hora que eu ia fazer essa pergunta. Tá. Queria ter esse pique. Jejum intermitente é bom para todos? No meu caso, tenho pressão baixa, porque queria muito fazer. Para quem tem pressão baixa, pode? Isso. Então, Natália, tudo bem? Tua pergunta é super importante. O que acontece no jejum intermitente? Você fica um longo período sem se alimentar, certo? Lembrando, gente, que chás, café, ele pode ser consumido sem nenhuma intercorrência. Tá, Natália? Existe sim a possibilidade de você ter uma queda de pressão arterial pelo fato de você não estar se alimentando nesse intervalo de tempo, ok? Mas você pode utilizar alguns repositores, até um pouquinho de sal embaixo da língua para que você não tenha essa queda de pressão, certo? E lembrando que no período que a janela alimentar está aberta, você dê prioridade a proteínas, a gorduras boas, certo? Você pode também potencializar o teu jejum utilizando uma gordura boa junto com o teu café, que não vai haver a quebra do jejum intermitente nesse período, para que você também não passe mal, porque o jejum, no começo, você pode ter algum desconforto, dor de cabeça, mas o jejum, ele é um treinamento também. Ele é um estilo de vida que precisa ser praticado e exercido com muita cautela. Ah, perfeito, Karine. E, e o jejum intermitente é válido também para performance, assim? Atletas de alto rendimento? Então, Ricardo, o que acontece? Atletas de alta performance que buscam o jejum intermitente, eles vão ter algum resultado, a não ser assim, aquele atleta, ele precisa reduzir um pouco de peso em determinado período de tempo, ele precisa baixar o percentual de gordura, então ele pode utilizar isso como uma estratégia por um curto período de tempo, tá? Mas não que isso seja rotineiro, porque a rotina do atleta é uma rotina intensa e ele precisa estar num parâmetro alimentar adequado. Para quê? Para que ele não tenha um catabolismo, certo? Ele não tenha uma redução de massa muscular, que isso pode até prejudicar ele em determinado período de tempo. Ah, perfeito. E para quem não sabe, quanto tempo que é considerado jejum intermitente? Gente, vamos lá. Lembra quando a gente vai fazer um examezinho de sangue, que eles colocam lá jejum de 12 horas, certo? Sei. A gente pode iniciar sim o jejum, principalmente de 12 horas para iniciantes. Cá, como que eu vou fazer? Eu vou passar tanto tempo sem comer? Gente, comecem pelo jejum noturno, que é o start mais fácil que temos, tá? Jantar mais cedo, certo? Vamos colocar, a gente janta umas 7 horas da noite e você vai abrir a janela alimentar no outro dia cedo. Então, reduzir
um pouco o período, as calorias desse jejum noturno, vai facilitar também para quê? Para que você acabe não comendo besteira, né? Não abrindo a geladeira. Então, a melhor forma de começar o jejum é o jejum de 12 horas. É um jejum que não é trabalhoso e que o paciente consegue ir aos pouquinhos aumentando essa carga horária. Ah, perfeito, Karine. Essa ideia de começar à noite, a gente aproveita a hora do sono, né? Já vai estar dormindo Sim, a mesmo. gente, até porque a gente às vezes acaba jantando um pouco mais tarde e isso acaba prejudicando o sono. Às vezes a gente acaba comendo demais, comidas muito gordurosas, isso acaba atrapalhando, né, a parte noturna. Ah, perfeito. Mauro, como faz para perder 10 quilos comendo chocolate? Eu É, vou falar que é possível isso, Karine? é possível, eu vou falar, quem me conhece sabe que eu sou uma chocolatra assumida, viu? Eu Nossa! gosto de um docinho, eu gosto de um chocolate. O chocolate, ele pode sim ser calculado dentro do cronograma alimentar desse paciente. Quem é meu paciente sabe que todas as dietas, as formiguinhas de plantão aí, sabe que eu libero um chocolatinho. O chocolate é super benéfico para a saúde. Lembrando que chocolate sem açúcar, chocolate com uma baixa redução de açúcar, né? Uma intensidade de cacau um pouquinho mais alta, ele traz sérios benefícios para a saúde. Então é possível sim emagrecer comendo chocolate. Não comendo uma barra, mas a quantidade prescrita para aquele paciente em determinadas fases da dieta é possível sim, sem problema algum. É verdade, é só não comer a barra inteira, né? Ter Não, que dá tudo cautela. certo, né? Perfeito. A Natália aqui falou para você falar de exemplos de gordura De boa que gorduras você tinha. boas. Vamos lá, Natália. Exemplos de gorduras boas, tá? O famoso abacate, uma fonte maravilhosa de gordura, certo? Que você pode utilizar na sua dieta. Oleaginosas, tá, gente? Oleaginosa é super importante. 40 gramas de oleaginosas por dia realmente são necessários para que você atinja alguns minerais que você precisa ter diariamente. A gente tem muito foco, né? Eu preciso de suplementação para isso, suplementação para aquilo. Hoje, na natureza, a gente tem uma série de nutrientes que a gente pode brincar. Certo, Natália? Então é muito fácil, é muito simples e acaba saindo muito mais barato do que você utilizar uma suplementação, ok? TCM é uma ótima fonte de gordura também que você pode utilizar na sua dieta. O óleo de coco são gorduras boas, certo? Que você pode estar usando aí sem algum problema. Ah, perfeito, Karine. Olha aqui que legal. A Rose, a melhor Nutri, a Thaís, Obrigada, a Taizinha, Tha... minha amiga nutricionista. olha que legal Rose, a Geralda obrigada, gente. aqui. Boa noite, Geralda. E de maneira geral, assim, como que é feita uma estratégia alimentar na nutrição esportiva, né? Então, Rodrigo, cada paciente recebe uma estratégia nutricional. Como eu falei para você aqui, hoje é muito fácil você entrar no Google e você receber uma dieta, você ter acesso a uma dieta por vários aplicativos, mas isso tudo prejudica o resultado do paciente. Por quê? Às vezes ele até consegue emagrecer 5 quilos em um mês, mas aí vem o famoso efeito sanfona, o efeito platô, eu fiz de tudo e não emagreço. Então, a melhor forma de você elaborar uma estratégia nutricional é fazer uma avaliação física desse paciente, certo? Ver realmente as necessidades que ele precisa num determinado período de tempo. Quais as fontes que você utiliza, né, nessa estratégia nutricional? Gente, carboidrato, não tenham medo do carboidrato. Carboidrato na quantidade certa, prescrita de forma correta, pode trazer vários benefícios para a sua saúde. Você também consegue emagrecer. Muito se tem um mito, né? Vou comer carboidrato, eu vou engordar. Não. A gente pode se alimentar de tudo. Com tudo que tem, a gente precisa simplesmente entender e aprender a se alimentar. Certo, Rodrigo? Dado isso, precisamos estar atento
as questões de proteína, né? O quanto você precisa de proteína. Isso tudo a gente consegue elaborar dentro do planejamento nutricional, dentro de uma anamnese adequada para aquele paciente, dentro de padrões, né, bioquímicos. O paciente ele precisa fazer exames laboratoriais para a gente entender o que está passando no organismo daquele paciente em determinado período de tempo. Saber se ele não está tendo um overtraining, se ele não está fadigado demais. Então, tudo isso é essencial para que ele tenha um ótimo acompanhamento, certo? Quantidade de gorduras certas e específicas para esse momento, tá? Quantidade de fibras também essencial para a gente proteger o nosso intestino. A gente deve ingerir aí, no mínimo, segundo o Ministério da Saúde, 25 gramas por dia de fibras, tá, gente? Essencial. Psyllium, uma ótima fonte de fibras, tá? Então, são alimentos que a gente consegue de uma forma super bacana para que o paciente consiga fazer uma estratégia nutricional maravilhosa. Lembrando, gente, ó, inclusive a paçoca, né, Nutri? Para quem é meu paciente sabe que paçoca é fundamental no planejamento alimentar. Olha que demais. Sim. Gente, quem que perguntou aqui? Roberta Brandão, se eu faço atendimento online, faço sim. Pois vou deixar no link da minha bio, tem o meu WhatsApp, faço atendimento online sim. Ah, perfeito. Atendimento online que dá para atender o Brasil inteiro, né? Sim, hoje eu tenho pacientes no Brasil, no exterior, a gente faz Ah, acompanhamentos de também. atleta no Olha exterior, que. com certeza. E isso, a gente faz acompanhamento para que a gente não consegue fazer avaliação física desse paciente, mas eu ensino todos os jeitos, né, que esse paciente consiga pesar, medir, tirar as suas medidas, né, fazer uma circunferência e que ele consiga ter o máximo de informações e eu consiga trabalhar de forma adequada com esse paciente. Ah, perfeito, Karine. O Antônio tá aqui, o Paia. Olha que legal. A Natália tá aqui. Deixa eu aqui responder como utilizar o psyllium. O psyllium você deve colocar uma colher de sopa diluída em água, principalmente em jejum. É uma ótima fonte aí de fibras, tá? Você pode utilizar todos os dias de manhã um pouquinho. Ah, perfeito. O Femelo tá aqui. Olha que legal, Karine. Eu vi seu story hoje do McDonald's, né? Do McDonald's, gente, E, essa e, história deu o que falar. E aí, e aí, e aí na hora me veio vou fazer essa pergunta para Karine. Terrorismo alimentar. Quantas pessoas não falam, você não pode comer isso nunca mais, e acaba criando um pânico em torno do Um alimento? pânico. Geralmente, assim, ó, é bem difícil quando eu posto uma coisa dessa, né, Rodrigo? Porque geram muitas críticas, tá? Geralmente, quando eu posto um story desse, eu sou praticamente bombardeada, como aconteceu hoje. Mas eu queria mostrar para vocês que é possível, sim, vocês terem uma vida normal, tá? Para quem me conhece sabe que vira e mexe eu dou uma escorregada. Eu adoro um docinho, eu adoro um Burger King, um McDonald's, mas isso, gente, não é coisas que fizemos diariamente, tá? Isso são momentos, né? Alguns dias que você treina, você tem uma alimentação extremamente regrada, você vem com hábitos alimentares, porque eu queria lembrá-los que não existe, é muito difícil fazer uma dieta, tá, Rodrigo? É muito difícil fazer uma dieta. A gente precisa entender que existe uma mudança no estilo de vida. E a partir dessa mudança de estilo de vida é que o paciente ele vai se dar conta que ele tem total liberdade, tá? Que ele pode comer de tudo, que ele pode, inclusive, geralmente, eu vou sair, vou beber, vou tomar um vinho, vou tomar minha cerveja. Isso é vida. A gente não vou falar para você que a gente vive numa redoma de vidro, não. Estaria mentindo para vocês, certo? Então, temos uma vida social, temos um autocuidado, tá? E realmente o que você faz, eu sempre falo, não é de segunda a sexta, é de segunda a segunda. São todos os dias. Então, o que prevalece todos os dias é o que é o fundamental. O que você faz fora disso, uma vez a cada 30 dias, esporadicamente, isso não pode ser levado em consideração, tá? Então, existe sim vida, né? Dentro de uma dieta, dentro desse padrão alimentar.
tá? Não tô aqui mandando todo mundo ir no McDonald's hoje, não, não é isso. Mas para acontecer esse Mac hoje, eu nadei hoje cedo, teve treino, teve uma série de cuidados, tá, Rodrigo? E isso que a gente passa para os pacientes, né? Eu sempre falo assim, o meu foco, o meu objetivo na nutrição é fazer com que os pacientes entendam realmente que eles precisam mudar de estilo de vida. Cá, quanto tempo um paciente fica com você? Geralmente 3 meses no máximo, porque o meu foco não é aguentar ele muito tempo na consulta, o meu foco é fazer ele entender que ele precisa mudar. A partir do momento que ele muda, que ele compreende isso, ele já consegue se cuidar, ele já emagreceu, ele consegue cuidar sozinho desse estilo de vida. Ah, perfeito, Karine. Olha que legal a Natália aqui, sempre trazendo pessoas incríveis para a live. Eu também concordo com a Obrigada, Natália. Natália. A, Obrigada, Zi- obrigada a Zilda tá mesmo. aqui, falou que é muito interessante. A, aqui, ó, a Neuza, boa noite, A, Nutritop. a Neuza é minha mãe, minha parceira aí. Olha que legal. E a Natália perguntou sobre o chocolate 70%. Se você come esse chocolate 70% ou você come o tradicional? Ai, Natália, olha, às vezes vai 70%, mas assim, não vou mentir pra você. Às vezes vai um Kit Kat, às vezes vai um chocolatinho fora dos 70%, tá? Então, isso acontece, né? Não sempre, mas em alguns momentos aí, alguns tópicos do mês, é verdade. Vocês estão rindo. Mas é verdade. Então, alguns momentos, assim, esporadicamente, um domingo, para quem sabe, acho que para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma filha e um filho. Então, geralmente, criança pequena gosta de um chocolatinho. Então, às vezes, esporadicamente, a gente acaba fazendo consumo, sim, e não é só do 70%, tá? Perfeito. Isso, aqui a gente traz sinceridade, né, Rodrigo? É, é o chocolate que a gente gosta, né? Sim, com certeza, né? São hábitos, tá, Natália? Eu venho nesse padrão esse padrão alimentar praticamente há mais de 16, 17 anos já. Então, são todos os dias que vem de uma rotina de treino, de cuidado, tá? Viu? Gostou da sinceridade? É bom, né? Então, de treino, de cuidado. Então, isso é super importante, tá? Ah, perfeito. A Natália perguntou aqui, e é uma excelente pergunta, todo mundo deve ter essa dúvida. É, e à noite, Karine, o que comer? Me dê dicas. À noite tem que comer só proteína? Então, gente, não necessariamente só a proteína, porque a proteína ela vai te causar uma saciedade muito melhor e que você não tenha vontade de comer outras coisas, certo? Mas você pode sim fazer o consumo de carboidratos bons, né? Você pode estar ingerindo na sua rotina a batata doce, raízes, vegetais, que tem uma fonte de carboidrato e que vão te saciar também nesse exato momento. Tá? Junto com a proteína, aumentar o aporte hídrico, consumo de água, o aporte de fibras também, isso é fundamental. Eu falei ali tomar de manhã, mas pode ser consumido à noite também, que as fibras elas vão gerar uma saciedade e que o paciente não tem aquela vontade de abrir a geladeira o tempo inteiro, de comer o tempo inteiro. Então isso tudo é super importante e fundamental. Ah, perfeito. E, e sobre. E agora, falando dos atletas, né? E até para quem está começando uma academia, pode tomar o whey protein e a creatina? Como que funciona esses dois suplementos mais conhecidos, né? Tá, esses são as nossas figurinhas, né? O que acontece, Rodrigo? Muita gente começou a academia num dia, certo? E já vem o questionamento, né? Sempre alguém faz a prescrição da proteína e da creatina. E as pessoas me perguntam, cá, é fundamental você tomar o whey e a creatina já no início de treinamento? Não. No primeiro momento, Rodrigo, a gente faz anamnese e monta a estratégia nutricional, vê realmente o que esse paciente precisa, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato e quantidade de gordura, certo? Não façam uso de suplementação sem prescrição nutricional. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque o que eu uso
não é para você, tá? O que a sua amiga usa não é para você. Então, cada ser humano é individual, tá? Todo mundo tem sua individualidade. Então, se o paciente já tem um aporte proteico bom, uma quantidade de proteínas certas durante aquele dia, ele não tem necessidade de suplementar, certo? Ele vai estar gastando dinheiro, ok? Então, Certo. existe um mito assim, vou treinar, vou tomar whey. Não, não, você vai treinar e você vai se alimentar com o que realmente você precisa, certo? A creatina, a nossa outra queridinha, né? Para quem está iniciando na prática esportiva, o uso da creatina, ele é o suplemento coringa também, maravilhoso. Todos os atletas adoram, tem uma eficácia, já temos eficácia comprovada realmente da creatina. Ela é um suplemento que faz com que o paciente melhore a sua fonte de energia. Então, pacientes que precisam de um suporte muscular, aumento de massa muscular, ele pode estar utilizando a creatina, que ele vai ter um ótimo resultado, tá? Ah, perfeito. E a creatina tem que estar associada com a atividade física ou pode ser... Isso, a creatina ela precisa estar Ah, associada na atividade física, tá? Aí muita gente ainda tem a questão, tem o desentendimento, né? A gente precisa fazer a saturação da creatina, a gente precisa, vai tomar ela e já tem um resultado imediato. Não, a creatina ela é um suplemento de uso crônico, você precisa utilizar todos os dias, tá? Mas não é para saírem daqui, irem na loja de suplementação, comprar creatina e tomar. Não, gente, não façam isso, tá? Muita cautela, muito cuidado. E ainda tem o questionamento, creatina faz com que a gente incha, né? Uma pergunta muito normal, assim, dos pacientes realizarem. Vou tomar creatina, tô inchando. Não, gente, ela faz com que a água entre na célula, né? Então, ela não vai ter nenhum inchaço, não vai prejudicar. Então, isso é um questionamento que todos os pacientes fazem. Vou tomar creatina e vou inchar. Não, esse inchaço, ele não existe, tá? olha, perfeito. E para usar creatina é muito importante o que você falou, acompanhamento, né? Sim, É, acompanhamento profissional é fundamental, tá, Rodrigo? Prescrição de suplementação, ela deve ser feita com muita cautela, principalmente para quem está iniciando na atividade física, para quem busca emagrecimento, porque você entra numa loja de suplementação, eles querem te vender tudo, certo? sim, E muitas vezes existem suplementos que não têm eficácia comprovada, suplementos que, se ele tomar de forma errada, ele não vai ter nenhum benefício, ele vai simplesmente excretar isso na urina, ele não vai ter nenhum resultado, ele vai gastar dinheiro. Então, a gente poupa o dinheiro do paciente e poupa a saúde do paciente. Realmente, ele deve tomar o que ele precisa naquele determinado período de tempo, tá? Outra coisa, suplementação existe para complementar algo. Então, se você tem uma dieta balanceada, uma dieta controlada, você não precisa de suplemento, tá? é bem lembrado, é verdade, né? Uhum. Não é para todo mundo, assim. Sim, Perfeito. com certeza. A gente tende, né? O ser humano tende eu comecei, vou iniciar tudo, eu vou E tomar já, milhões de suplementos. Gente, peraí, vamos entender para que serve isso, tá? Perguntem, questionem. Se vocês têm um acompanhamento, não tenham dúvida de perguntar. Se foi prescrito, perguntem milhões de vezes, certo? Para que vocês não tenham dúvidas do que vocês estão tomando, do que realmente tem dentro daquela composição, tá? exatamente. Perfeito. E sobre a importância da água, né? Que Uhum. você chegou a falar aí, mas aí é, o quão importante é o consumo da água, né? Muita gente não sabe, aí tem dificuldade de ir no banheiro e não sabe por quê. Sim, gente. E assim, Rodrigo, o que que acontece? Tanto no processo de emagrecimento quanto no processo de performance, né, de desempenho, a gente sempre, de inicial, assim, faz o questionamento do paciente. Qual o seu consumo de água? E Olha, geralmente olha eles a falam, importância. olha, eu não tomo água. Aí, dessa não injeção de água, ele já não vai no banheiro.
Aí ele acaba tendo processo inflamatório, certo? Já gera uma inflamação. Então ele já começa a prejudicar o corpo inicialmente já. Certo, Rodrigo? Então, o Sim. consumo de água é super importante, é fundamental. E eu falo isso todos os dias, bato na mesma tecla todos os dias e pergunto, Cá, posso tomar chimarrão? Posso tomar chá? Posso tomar... Sempre tem esse questionamento. Eu digo, não, gente. Aliás, vocês podem consumir chás, chimarrão, tudo, mas o consumo de água, ele é fundamental. Água, água, certo? Perfeito. Eu E vi eu, aqui que. Eu vi aqui. e, O que você ia falar? Então, Rodrigo, e qual o consumo de água que cada paciente deve ingerir? Ah, é 2 litros, cá. Gente, faça um cálculo. 35 ml para cada quilo de peso, tá? É realmente o que você deve ingerir durante o dia, certo? 35 ml para cada quilo de peso. Faça um cálculo que isso é realmente o que você deve estar consumindo. Atletas acabam tendo que aumentar um pouquinho desse consumo porque temos a gente sofre, né, com o processo de desidratação, então esse aporte hídrico ele deve ser um pouquinho mais alto. Olha que legal, essa conta eu não sabia. Sim, Olha, é, e para fazer isso na calculadora é 0, isso, 35 vezes o peso. olha que legal. Eu vou Sim, até anotar aqui. isso. Muito, São muito coisas, às legal. vezes, que a gente passa batido, né, Rodrigo, e acaba não sabendo, assim, às vezes não sabe qual o consumo de água que você deve ter. Lembrando, né, da importância para tudo. Assim, então, a água hoje é fundamental, tanto para emagrecer quanto para a melhora da performance esportiva. E às vezes tem um questionamento, sabe, Rodrigo? Ah, são coisas tão básicas, tão fáceis, só que o básico ele é difícil, certo? Sim, Exercer o básico é muito difícil. exatamente. É, o nosso corpo com tantos músculos assim, a gente precisa movimentar e muita gente não sabe disso, né? Sim, muita gente acaba deixando isso de lado, certo? O Animal Pack é bom, faz bem, gente. O Animal Pack é um suplemento alimentar com minerais, é um suplemento com cheiro muito forte, um suplemento mais antigo, assim. Hoje nós temos suplementos melhores no mercado, tá? E realmente entender, certo, Edilson, qual a sua necessidade de suplementação? Por que que você busca esse suplemento, tá? Qual que é o teu objetivo? É alguém de força? É alguém de performance? O que realmente você busca com essa suplementação? Mas eu garanto para você que hoje temos suplementos melhores que o Animal Pack que pode te trazer um resultado eficaz, tá? Lembrando, gente, suplementação é individual, tá? Ah, perfeito. E você falou aqui da importância da água. A minha mãe tá aqui assistindo a live e eu falo para ela todo dia, toma bastante água. Como é Aí que é o nome sabe o que, dela? Márcia, aí sabe o que que ela faz? Ela Hum. não toma água e depois toma os remedinhos para ir no banheiro. Ai, dona Márcia! Dona Márcia, deixa eu te explicar uma coisa. Voltando ali ao consumo de água, tá? O que que acontece quando a gente utiliza alguma medicação, certo? Para ir no banheiro. Assim, a gente acaba destruindo a nossa microbiota intestinal, certo? Então a gente precisa cuidar dessa microbiota com alimentos funcionais, com alimentos que fazem a reparação dessa microbiota intestinal e com consumo de água, certo? Experimenta aumentar o aporte hídrico, que você vai se sentir melhor. Consumo de fibras também é fundamental, vai te ajudar. Consumo de psyllium, de aveia, de chia, de sementes, que vai trazer para você uma melhora do seu intestino. Olha, perfeito. A minha mãe aqui, ó, até ficou assustada que eu expus aqui a situação. Mas isso, a gente precisa trazer a nossa realidade, tá, Rodrigo? Sim, Todos os dias, porque existe um tabu, certo? Com o suporte hídrico, né? Ah, as pessoas às vezes sentem vergonha de falar que passam dias sem ir ao banheiro, que urinam
que deixam de urinar várias vezes ao dia. Então, isso tudo, gente, é fundamental a gente bater na tecla e entender que a gente não precisa ter mito, a gente não precisa ter vergonha. Isso é fundamental, isso faz parte da nossa fisiologia, do nosso corpo humano, e a gente precisa tratar. E hoje consideramos o nosso intestino, né, como o nosso segundo cérebro, então a gente precisa tratar ele da nossa melhor forma. Total, né? Tem neurotransmissores também no intestino, né? É segundo o cérebro mesmo, né, Karine? Sim, com certeza. Doutor Eric, aqui, ortopedista, super acompanho ele, faz um trabalho maravilhoso aqui no Instagram também. Ao sair da dieta, você aconselha a redução de carboidratos nos dias seguintes? Sim, tá? O dia que a gente foge da dieta, a gente tende a compensar o outro dia com o suporte de proteínas, certo? Suporte de fibras, suporte hídrico, para que a gente não aumente mais a ingesta calórica, porque a gente já teve um dia o pé na jaca, né? A gente chutou o balde, agora a gente precisa buscar esse balde, certo? Então a gente precisa buscar esse balde da melhor forma possível. Então, ajustar o consumo de proteínas é fundamental, principalmente porque a gente já teve uma ingestão de carboidrato muito alta, então é fundamental. Assim, eu faço, como eu fui no McDonald's hoje, amanhã a dieta é sem carboidrato. Olha, perfeito. A Natália aqui fez uma pergunta que eu tinha esquecido de fazer, ó. Ela tá até fazendo de novo. Se existe uma dieta para mulheres, assim, pela questão hormonal, né? Se existe diferença numa dieta para um homem e para uma mulher, Para o né? homem e para uma mulher. Sim, Natália, existe sim, certo? Por quê? Porque nós, mulheres, certo? Nós já temos uma taxa metabólica basal um pouquinho mais baixa, tá? Então, a gente necessariamente acaba consumindo menos calorias do que os homens, tá? Infelizmente, certo? Então, existem sim dietas que melhoram aí. Quem sofre de TPM, mau humor, a gente consegue colocar uma série de alimentos individuais na dieta desse paciente para que dessas mulheres, né? Estamos aqui falando de mulheres, para que elas tenham aí uma redução de TPM, redução de dor de cabeça, redução do mau humor, né? Vira e mexe, a gente anda com mau humor um pouquinho lá em cima. Um pouquinho lá em cima, a gente tem que dar conta da vida, né? Ser dona de casa, ser mãe, trabalhar, É muitos treinar. Então, papéis. a gente às vezes não é robô, certo? Então a gente precisa realmente cuidar. E esse cuidado, apesar de muitas vezes sabermos, né, a importância da alimentação saudável, a importância do que fazer, muitas vezes a gente não faz. Se você não tem um profissional capacitado para te orientar, tanto no treinamento quanto no seu planejamento alimentar, você não consegue fazer as coisas sozinha. É muito difícil, tá? Então, a busca de um profissional é extremamente importante. Gente, profissionais, não profissionais de Instagram, não Google, certo? Então, busquem referência de que vocês estão bem assessorados, tá? Porque a nossa saúde é algo mais valioso e isso a gente não pode brincar. Perfeito. Você citou agora o metabolismo basal, né? Para quem não sabe o que é isso, eu até ia te fazer a pergunta sobre o déficit calórico, aí coincidiu certinho. Como que funciona? Porque a questão do metabolismo basal e do déficit calórico para quem quer emagrecer. Tá, vamos lá, Rodrigo. O déficit calórico é algo que a gente faz uma anamnese desse paciente, faz uma avaliação física. Eu utilizo a BIA, um sistema de scanner corporal, na qual ele me gera um resultado em números, certo? Desse paciente. Dado isso, a gente consegue estipular o que ele precisa para manter as necessidades nutricionais dele num determinado período de tempo, ok? O déficit calórico existe para um processo de emagrecimento, certo, gente? Uma matemática básica, assim, a gente precisa ingerir menos calorias e gastar muito mais, mas muito mais. Então, o processo de emagrecimento, ele é difícil. Eu nunca falo para vocês que é fácil, porque não é. Então, a gente precisa estar sempre gastando calorias. É inviável, eu não consigo treinar, eu não consigo
fazer qualquer coisa, gente, vai na padaria a pé, sabe? Saia de bicicleta, principalmente no sábado e no domingo. Coloquem como prioridade também a atividade física no sábado e domingo, que é super importante, certo? E não só de segunda a sexta. Façam, realizem um déficit calórico para que vocês consigam emagrecer. Outra coisa importante, Rodrigo, que sempre me questionam. Cá, havendo déficit calórico, eu posso fazer uma dieta flexível? O que é a dieta flexível? É você ingerir qualquer alimentação, qualquer alimento, certo? E desde que ele seja saudável ou não, ok? Então, eu vou falar para vocês. Vocês acabam ingerindo aí 1.000 calorias de sonho de valsa. É saudável? Não, não é. E a Você pessoa nem se vai, dá conta, né? você vai emagrecer? Talvez vá, porque você está tendo um déficit calórico. É ser saudável? Não. Certo? Porque muitas pessoas hoje buscam ser emagrecidas a qualquer jeito. Certo? Então elas fazem a dieta do ovo. Elas passam o dia inteiro ingerindo ovo. Elas têm déficit calórico? Tem. Vai ser saudável? Não. Perfeito. Olha que legal aqui, pergunta do Dr. Eric e da Natália. O Dr. Eric falou: o que vocês aconselham para comer no pré-treino? Aí eu não aconselho porque eu só sou entrevistadora. Vamos lá. Em pré-treino, geralmente, em treinos de alta intensidade, a gente sempre dá prioridade aos carboidratos de rápida absorção, certo? Cara, eu não vou conseguir fazer ingestão de nenhum alimento porque eu vou passar mal, eu vou sentir mal-estar. Então, a gente pode fazer com que esse paciente ele faça o uso de um gel de carboidrato, né? Géis que contém maltose, dextrose, sacarose, que vão ter uma absorção rápida nesse organismo, certo? Como a gente falou ali no início da live, principalmente para as pessoas que não conseguem se alimentar num horário de treino às 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, porque tem pacientes sim que começam os treinos 4:30 da manhã para dar conta da vida rotineira. Então ele pode acabar utilizando o gel de carboidrato para que ele tenha um resultado legal naqueles treinos acima de 1h10, 1h20, certo? Mas lembrando também que o que ele vai utilizar na parte energética desse treinamento é a alimentação que antecede 12 horas. Então, necessariamente, ele não vai precisar comer meia hora antes do treino, porque aquela comida, aquela alimentação não vai conseguir ser absorvida no organismo, no trato gastrointestinal. Então, ele não vai ter ela como condução energética. Ah, perfeito, Karine. E olha que legal essa pergunta da Natália. Isso, os açúcares escondidos em alimentos, em barrinhas de cereais. Realmente, gente. Ou tipo assim, naqueles sucos de latinha que a pessoa acha que está sendo saudável. Isso. O que acontece nesses alimentos, né? Eu costumo nem chamar isso de alimento, a gente fala alimentos são realmente, né, o que nos provém da natureza, isso sim nós consideramos alimentos, mas vem algo industrializado escrito assim, 0 açúcar, certo? Primeiro momento, vocês olhem no rótulo, aquelas letrinhas miudinhas assim que a gente mal consegue enxergar a quantidade de ingredientes, o que realmente vem descrito nos ingredientes. Isso é muito comum, você pegar uma barrinha de cereal escrito 0 açúcar, você olha a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente que tem é maltose, dextrose, sacarose, todos são da casa de açúcares. Tá? Então você acaba consumindo 2, 3 barrinhas por dia, você está ingerindo uma série de carboidratos, achando que isso é saudável e prejudicando a sua dieta. Ah, perfeito. Perfeito. E eu tenho um amigo que fala assim, eu tomo refrigerante, mas ele é 0. Eu não tomo refrigerante, mas eu não sei o argumento para falar para ele não tomar. Isso, realmente a Coca 0, os refrigerantes 0. A gente sempre faz uma mudança progressiva, tá, Rodrigo? Por quê? Para que esse paciente ele consiga entender que são hábitos que ele precisa mudar. Se ele está ingerindo refrigerante com açúcar, a gente fazer essa redução do sem açúcar, nós já estamos tendo uma vitória com esse paciente, ok?
Desse refrigerante sem açúcar, nós já passamos para ele a água com gás, ok? A gente já vai tendo um ganho em cada caso, cada passo conquistado, nós já temos aí um pouquinho de benefício para a saúde dele. Ah, perfeito. Olha que coincidência. A Natália falou, meu marido fala isso, Rô. É zero a Coca. É, é zero açúcar, né? Então, porque está escrito zero, não tem calorias, mas lembre-se, gente, que o que realmente os edulcorantes, né, que tem dentro dos refrigerantes, eles não são benéficos para a saúde, certo? E o que nós falamos, sabe, Rodrigo, não é agora, é ao longo prazo, ok? O quanto você quer viver, certo? É isso que a gente precisa priorizar. Então, a dieta, ela é algo que não é feito em um mês, 2 meses, que as pessoas elas querem o milagre do emagrecimento, a busca pelo Total. emagrecimento, onde é feito qualquer coisa para buscar esse peso e realmente depois de 2, 3 meses elas têm um efeito platô disso, o efeito sanfona, o efeito platô, o efeito que o corpo estagnou e ela não consegue mais mudar. Então, quando você larga essa dieta e muda o seu estilo, você consegue ter muito mais resultado progressivo, certo? Lembrando, gente, que se vocês perderem 1 quilo por mês, em um ano a gente já tem um resultado muito bom, certo? Às vezes você perde 5, 6 Lógico. quilos em um mês e a gente acaba estabilizando e não saindo dessa zona, sabe? Então a gente não consegue mais descer. É, perfeito. Muita gente costuma pensar assim no prazer a curto prazo, né? Eu quero esse brigadeiro, quero esse chocolate em excesso e esquece do prazer a longo prazo, que é, por exemplo, o Sim, bem-estar físico e o corpo magro, né? Esquece disso. sim, com certeza. Essa busca imediata, ela às vezes ela não é eficaz, certo? A gente acaba não tendo um resultado específico. A kombucha, a Tânia faz ingestão da kombucha. A kombucha ela contém uma série de probióticos e pré-bióticos com vários benefícios para a saúde, vitaminas e minerais. Deve ser consumida 250 ml por dia, certo? Lembrando, gente, que para quem nunca tomou, ela pode te trazer um desconforto gástrico no início, mas é o fato de que cada organismo reage de uma forma, certo? Certo, perfeito. Oi, Camila. É, e, e Se os, agora. ah, ah, Pode Pode falar. falar, tô lendo aqui, eu não consegui acompanhar Ah, todos os pergunta da comentários. Natália. Se os meus É, filhos têm uma alimentação diferenciada, gente, verdade. lidar com criança é difícil, certo? Mas eles têm por livre e espontânea pressão, certo? Certo, Natália, a gente coloca uma pressãozinha porque criança pequena elas precisam ser domadas, precisam ser é, trazidas ali em um momento específico. A gente não pode deixar eles realmente escolherem tudo o que querem, certo? Então, essa parte de colocar em Total. prática, saber o que eles precisam e o que realmente fazer eles entenderem nesse determinado período de tempo que é a alimentação que vai trazer uma série de benefícios para a saúde dele. Total. A criança, toda criança eu acho que gosta de crescer, né? E a criança não sabe que tem que comer bem para crescer. É, Sim, sim. E eles precisam, criança precisa. Eu não atendo crianças hoje, mas como tem filhos, criança precisa ser estimulada. Elas precisam observar o que os pais fazem dentro de casa, certo? A gente não pode exigir algo deles se a gente não exerce dentro de casa. Isso vale para treino, para atividade física, certo? Para alimentação também. perfeito isso que você falou, né? Não adianta falar só na teoria, tem Tem que que mostrar na. exercer, que é o que é mais difícil, né, Rodrigo? É fazer, é agir, certo? Eu sempre falo aqui, motivação é lindo, essa motivação do Instagram, ela é maravilhosa, por quê? Porque ninguém tem problema, ninguém tem defeito, é tudo mil maravilhas, a gente realmente tende a compartilhar só o lado bom de tudo, certo? Mas saber exercer, saber colocar na prática e fazer isso realmente funcionar é o que é mais difícil, certo? Isso exige disciplina, isso exige hábito, isso exige constância. Então a gente só consegue dar sequência nisso se a gente for uma pessoa disciplinada, porque a motivação ela dura muito pouco, certo?
ela dura horas. E a disciplina, ela é permanente, assim, hábitos é para sempre. Quando você cria um hábito, você tende a permanecer com ele por um certo período de tempo. Sim, o hábito total é muito importante, né? Totalmente. Com certeza. Nossa, Karine, aqui passou voando para mim 1 hora. Olha, eu nem Sim, percebi. nossa, muito rápido, né? Daqui a pouco o Instagram nos bane aqui de 1 hora de live. Nossa, eu adorei, Karine. Foi uma honra para mim. Vamos marcar as próximas que eu adorei. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Se quiserem deixar algum tema aí para a próxima live, a gente pode agendar sem problema algum, certo? Obrigada novamente pelo convite. É uma honra compartilhar com tanta gente, tanto conhecimento, aliás, um pouquinho do conhecimento que a gente tem, certo? Não, tem muito. É sempre uma honra, assim. Eu digo que é maravilhoso conhecer várias pessoas. Então, na link da minha bio tem o meu WhatsApp. Para quem quiser tá entrando em contato, o link é direto comigo, as pessoas conversam direto comigo. Então, tá no link da bio. Se vocês acessarem ali, arrastarem para cima, vocês vão ter acesso. Perfeito, Karine, eu adorei. Olha aqui o Antônio, minha mãe, doutor Eric, todo mundo. Nossa, quanto comentário bom, né? Coisa boa. Nossa, eu Nossa, adorei. muito, muito bom mesmo, Rodrigo. Obrigada novamente. Todos os pacientes aí que acompanharam, os amigos que acompanharam, aí fica o meu agradecimento, assim, porque a gente sempre vem com uma expectativa, mas quando a gente supera as expectativas é bom demais, né? Ah, é, nossa, eu amei, Karine, muito obrigado. Vamos marcar Obrigada, viu, outras. Rodrigo? Vamos sim, eu tô no teu aguardo, viu? Tá ótimo. Assim que Tá, acabar, eu já te mando. tá ótimo, Rodrigo. Obrigadão, tá, gente? Boa noite e até mais. Boa noite, tchau, 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 gente. tchau.